E se a Jinx cantasse Legends Never Die, só que na minha voz? Eu sei que parece maluquice, mas quando a Fortiche lançou aquela cena linda, maravilhosa do eco da Jinx cantando Malé Malé, que eu não sei o nome da música certinho, eu fiquei com essa ideia na cabeça que não me deixou em paz. E se eu fizesse minha própria versão de um musical estreando a Jinx? Um cover meu, uma animação completa e um desafio pessoal de transformar essa visão em uma realidade. Então, fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar como que eu fiz essa cena do começo ao fim e um pouquinho dos bastidores também. Tudo começou com essa maravilhosidade aqui, quando a Riot resolveu mostrar essa animação maravilhosa da música lá, tema que tem no Arcane, que não é spoiler por sinal, viu, gente? Onde tá mostrando a musiquinha aqui do Malé Malé Enemy, que é da música do Echo com a Jinx. Eu vou deixar rolando aqui, e aí o que que rolou? Eu comecei a ver que eles aproveitaram um pouquinho algumas cenas e criaram cenas específicas para esse clipe. Mas chamou a minha atenção aqui nesse clipe, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume, é a hora que eles começam a cantar juntos. Deixa eu ver aqui. Tem eles dançando. Aqui. Bem essa parte. Aí eu pensei, cara, e se eu fizesse isso com mais outras cenas, não fizesse só pra essa música específica? Daí eu lembrei que eu tinha um cover que eu tinha gravado pra Legends Never Die, que quando lançou essa música, que eu gostei muito. Aí eu falei, por que não? Fui lá e cortei um pedacinho do meu próprio cover, que é essa referência que a gente tá tendo aqui agora. Deixa eu baixar um pouquinho. E eu pensei, cara, por mais que não foi com uma intenção de acting que eu fiz essa cena, que eu gravei esse vídeo, tá muito específico, porque tá bem incorporado. Por incrível que pareça, tá bem incorporado o que está sendo cantado com o que eu estou sentindo na hora que eu tô gravando. Então eu pensei, por que não fazer exatamente a mesma coisa? Aí qual que é o primeiro passo que eu dei? Já que eu já tinha minha referência, eu já tinha também o rig da Jinx, eu comecei a fazer o meu layout, que é essa versão aqui, versão número 1. Então aqui seria o layout com algumas poses, pra eu entender, questão de enquadramento, questão do que eu tenho como visão da personagem. Uma coisa que eu achei legal, essa pose final, eu lembro que eu queria que fosse tão marcante quanto aqui a minha referência, aqui. Tá bem marcante, inclusive uma coisa que eu fiz, que eu esqueci de mostrar, que é que eu flipei a referência, tá? Pra ficar enquadrado de acordo aqui com a minha animação. Eu sabia que o que eu queria era uma coisa mais intimista, eu queria uma coisa que mostrasse a Jinx na forma mais vulnerável dela, ao mesmo tempo na forma mais poderosa, que é o que essa música pelo menos fala pra mim, que tipo, cara, é um lugar onde as legendas nunca morrem. As legendas não, as lendas nunca morrem, né? Eu queria representar isso, voltando aqui pro conteúdo. Quando eu cheguei na etapa das poses principais, eu quis fazer um teste, que é onde muitas pessoas elas se enganam, principalmente numa cena de acting sutil, elas acham que é você só sair colocando movimento aleatório. E na verdade, o acting sutil, a maior dificuldade que você tem é como você fazer o personagem parecer que tá vivo e conectado com o áudio sem necessariamente ter nenhum movimento extravagante. Então o que eu fiz? Eu fui lá, quis burlar meu próprio processo, o que eu ensino aqui pra vocês. Falei, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu quero fazer, então vou fazer do meu jeito. Aí eu vim aqui, dei play não, fiz o meu polish inicial. E eu olhei e falei, cara, isso está horrível. Mesmo que eu tente fazer um polishing com isso daqui, não adianta. Por mais que tá sem lip sync, não adianta. É o que eu falo pra vocês. Se você não tem um processo claro, não faz tudo certinho do começo ao fim, não existe polishing que vai fazer milagre. Então, o que eu fiz? Passei pra próxima etapa e falei, Dani, vamos dar um passinho pra trás de novo e vamos fazer o quê? Seguir o processo. Vamos voltar. Pego na minha referência quais são as minhas poses principais. Pose A. Ó, pose A. Aí eu peguei também as poses de, por exemplo, rotacionando aqui para esse lado, rotacionando a cabeça para cima, rotacionando ela para baixo. Aí aqui também contei como uma pose. E aqui a última pose principal aqui, que foi essa daqui. Frame 161. Aí o que eu fiz? Fui lá e coloquei essas mesmas poses na minha animação. Aqui no caso eu já coloquei um pouquinho do lip sync pra ter uma ideia. Na verdade não é que eu coloquei, o lip sync foi a única coisa que eu salvei de tudo que eu tinha destruído. Então eu levei 2 dias pra fazer isso daqui, que ficou horrível por sinal, mas eu não desisti. Eu falei, gente, eu sei que eu tô fazendo, é só que eu tive pressa, Então vamos confiar no processo, que você mesma vive falando pra confiar. Aí o que eu fiz? Segui o processo aqui.
pegando as poses principais. Então, começa com a pose A, pose B, e aqui pose C. E aí, depois eu fui preenchendo com mais poses, de tipo a pose onde ela tá o máximo olhando para baixo, depois a pose ela tá o máximo olhando para cima, depois a pose onde ela rotacionou a cabeça, tudo isso seguindo minha referência, tá, gente? Não são coisas que eu criei da minha cabeça, foi referência e animação uma do lado da outra. Ó, mesma coisa, ó. É que a boca tá mexendo porque eu deixei salvo aqui o lip sync. Ó, mas tudo a mesma coisa. As poses principais, olhando pro lado, olhando para cima, olhando para baixo, daí mais para baixo, aí o breakdown para chegar aqui na pose final. Só que muita gente comete o erro de achar que nessa etapa é onde já tá tudo certo, que você pode partir já pro polishing e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Só que, pra mim, pelo menos a minha cabeça e de 99% das pessoas que eu conheço que seguem esse processo, não funciona você ir direto pro polishing. Por quê? Porque você não tem informações suficientes. Ó, eu tenho 10 frames sem nenhuma animação nenhuma. Então, o que o Maia vai fazer? Ele vai intervalar do jeito que ele achar melhor. Não necessariamente vai ser a melhor opção. Então, o que eu faço? Eu detalho o meu blocking, ó. Então, se vocês forem ver agora, a gente tem animação praticamente a cada 2 frames. Mas ainda não é um polishing. Vou dar o play aqui pra vocês verem. Ó, não tá perfeito. Dá pra ver que tá travadinho umas coisas, mas é um blocking onde eu já consigo aí sim tacar lá o spline no meu software de animação 3D. Por quê? Porque eu já tenho todas as informações que eu preciso pra fazer essa animação funcionar. E agora eu vou mostrar pra vocês a cereja do bolo, que é o polish, a cena finalizada. Aqui no caso ela tá a versão renderizada, mas é porque eu acho mais bonitinho. Mas deixa eu rodar aqui pra vocês verem. When the world is calling out your name. When the world is calling out your name. E tem uma coisa muito legal que eu aprendi com esse shot, é que a primeira coisa que me deu foi o desespero de ver como que ele tava aqui, se a gente for ver na versão 2, não tava aquela coisa mais maravilhosa de todas. Eu olhei e falei, cara, não é o nível que eu sei que eu consigo entregar de animação. E muitas vezes a gente pensa em desistir simplesmente porque não chegou no resultado ainda. Então, o que eu fiz? Deixa eu dar um passinho pra trás, corrigir o que tá errado, pra daí eu conseguir dar 5, 10, 20 passos pra frente de repente. E aí a gente tem o resultado final. E mesmo assim, eu vou falar pra vocês, tem muitas coisas aqui que eu quero melhorar nesse shot, só que a gente precisa também aprender qual é a hora de a gente já entender o que a gente aprendeu com esse shot e partir pro próximo shot pra gente não ficar nesse negócio de ficar patinando na nossa cena, sabe? Então, tem várias coisinhas, tipo, pra mim, no geral, ainda tem pedaços que estão muito lineares, tem pedaços que faltou um pouquinho de acento, tem lugares que falta um pouquinho de arco, mas a essência do meu shot tá ali e isso é o que importa pra mim, porque eu tenho um objetivo claro do que eu quero fazer pra eu continuar progredindo. Se eu ficar focando em deixar a cena perfeita, em vez de focar no meu progresso, em ser 1% melhor a cada dia, 1% melhor a cada shot que eu faço, é assim que eu vou conseguir evoluir e não estagnar na minha evolução, tá? Então eu vou deixar aqui na tela mesmo pra vocês verem todas as etapas, referência, blocking, blocking plus e polishing com a versão aí renderizada bonitinha pra vocês verem como que foi feita a evolução dessa cena. E o que eu acho legal de todas as cenas que eu faço aqui é que elas não são só um projeto técnico pra eu aprender animação, mas as cenas pessoais também lembram que a gente pode contar as histórias com aquilo que a gente ama, principalmente porque não é um projeto pago, é uma coisa que eu tô fazendo no meu tempo livre pra eu poder estudar. Então se você veio aqui só porque tava curioso pra saber como que eu fiz essa cena da Jinx aqui inspirado no Arcane, talvez esse seja o seu sinal pra você se aprofundar um pouquinho mais. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você saber como você também pode aprender a animação 3D sem se perder no processo e, mais importante, com muita leveza e diversão. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!